Uma boa noite aos irmãos que estão do outro lado. Quero agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, de poder falar desse trabalho providencial. Nós estamos aqui em Eclesiastes capítulo 3, onde a mensagem vai dizer que há tempo para todas as coisas, em seu tempo. Amém? Eu sou aqui o pastor Adilson Teres e peço para que os nossos irmãos e amigos dê o seu like, compartilhe essa mensagem aos seus amigos e também aos seus familiares. E não esqueça de inscrever no nosso canal Despertar 607. Amém? Muito bem. O capítulo 3 está narrando o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Irmãos, queremos narrar sobre essa questão o porquê de tudo isso. Deus é um Deus de lei, ordem e princípios. Então esse Deus que tem estas características é um Deus que age de acordo com tal situação, evidentemente. Então esse Deus, que é um Deus que faz as coisas tudo dentro do seu tempo, não vai ser diferente com os homens. Ora, se o homem é a sua imagem e semelhança, ou pelo menos foi criado dessa forma, então este homem deveria herdar certos preceitos de Deus. Esse homem deveria ser um homem que também tem uma certa organização, trabalhe no seu tempo, faz as coisas de maneira clara e justa, porque Deus, ele faz a parte dele. Você vê que Deus, todas as vezes que ele coloca uma pessoa, todas as vezes que Deus coloca um arauto para fazer o seu trabalho, ele estipula um tempo, ele estipula uma trajetória para poder as coisas acontecerem. Uma vez que Deus tem certos propósitos, certas leis. Será que o homem pensa assim? Mas o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus? O homem não deveria fazer exatamente aquilo que vê o Pai fazer, conforme está na própria Escritura? Não deveria ser assim. Mas por que não é? Essa é a questão. O porquê que o homem não faz exatamente como Deus quer? A resposta é muito simples. Em virtude do homem ter o pecado, em virtude do homem ter dado uma linhagem de sangue pecaminosa, então o homem, ele passa a ser um homem dividido entre o que é certo e o que é errado. Muitos homens não estão muito preocupados com determinadas situações.
porque age na forma do oba-oba e não estão preocupados com o que Deus pensa, como Deus age, como Deus faz. Se a gente observar, irmãos, em todo o universo existem leis que são leis da física, como estuda a ciência. Por exemplo, o Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, né? Principalmente a Terra. Como se a ter a Terra. Existem os movimentos de rotação e de translação. O de translação que é 365 dias, ou seja, é um ano. E o de rotação é 24 horas. É o tempo de Deus. Quem constituiu? Deus. Quando a gente vê as estações do ano, são 4 estações. E cada uma vai ser de 3 meses. 4 vezes 3, 12. E por isso que aparecem muitos números 12 na Bíblia. 12 filhos de Jacó, 12 filhos de fulano, 12 filhos de Cicrano, Beltrano, as 12 tribos. Entendeu? Os 12 discípulos de Jesus. Os 12 meses. As 12 horas. Tudo tem o quê? Um tempo. Porque tudo está determinado por quem? Por Deus. E Deus, ele não é uma coisa só de fé, uma coisa oculta, uma coisa que a pessoa não entende. Não. Deus, ele também, ele é o pai da ciência. Deus é o maior cientista do universo. Quando um cientista chega a entender algo na Terra, foi porque Deus concedeu que ele entendesse naquele momento, naquela hora, porque chegou o tempo de entender. Quando a gente vai lá em Daniel 12, Deus revela para Daniel: olha, Daniel, no período do tempo do fim, a ciência vai estar no seu maior nível. Será, em outras palavras, será uma era de tecnologia, uma era avançada. Ou seja, Deus falou para ele, naquele momento, ainda disse assim: mas isto não é para você, para a sua época, cele esse livro, porque será para o tempo do fim. E isso se passaram 2.600 anos que foi falada essa palavra. Olha que coisa bacana. E nós estamos vivendo essa época, irmão. Estamos ou não? Nós estamos vivendo a época mais avançada da história humana em termos de tecnologia. Então estamos vivendo essa época do período do quê? Do período do fim. A Bíblia já dizia isso. Deus, ele deu esse sinal. Porque Deus, ele trabalha no tempo. Talvez Daniel fosse querer, mas como? Não tinha como entender naquela época. Como que ele ia entender certas coisas? Como ele ia entender certas coisas? Em termos de tecnologia, de celular, de internet, de avião, de supersônico, de computadores, enfim, tudo que é mais avançado nesta terra. Então, tudo tem o quê? O seu tempo. Na época de Jesus, Jesus dizia assim para aquelas pessoas: se eu vos falo de coisas terrenas e não conseguem me entender,
quanto mais se eu vos falar de coisas celestiais. Então há um tempo para todas as coisas. Jesus falava para aquele povo daquela época, mas Jesus, ele deu dica. Mesmo na época dele, ele deu dica também. Você sabe o que Jesus falou? Através do evangelista João, na ilha de Pátimo, ele falou que ia chegar a época da internet. Naquele dia as pessoas não poderiam comprar e nem vender se não tivesse dentro de um sistema de internet, dentro de um sinal. Entendeu? Então, tudo há tempo. Você acha que aquele povo daquela época ia entender essas questões mais sofisticadas? Claro que não. Claro que não. Porque não era para a época deles, era para a nossa época. Hoje, até uma criança mexe com celular. Já pensou uma criança mexer com o celular na época de Jesus, há 2000 anos atrás? Quer dizer, totalmente fora de cogitação. Hoje nós temos energia elétrica. Hoje nós temos energia nuclear. Uma série de atributos. Mas tudo isso foi um tempo determinado para Deus. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar. Há tempo para tudo. Então Deus, ele trabalha. E Deus vai requerer dos seus o que ele plantou. O que você fez? Cadê os frutos? Deus deu um tempo. O tempo de plantar e depois o tempo de colher. Será que a gente está colhendo os frutos? Será que nós estamos fazendo a coisa de maneira correta? Deus está trabalhando, irmãos, na nossa época. Para muitos acho que não. Deus foi uma ilusão. Assim como diz alguns estudiosos, esse negócio de Deus, de religião, é negócio de ópio. É um ópio. Né? Não é assim que alguns filósofos diziam no século XX? O ópio do povo. Mas a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara, irmão. A Bíblia favorece você entender o trabalhar de Deus. Se você não sabe, é porque você não está procurando. Porque quem busca, acha. Busca o entendimento. Porque o tempo chegou. Não dizia que chegaria a época do fim. A época do fim chegou. Estamos aqui. E como você tem tanta certeza? Eu acabei de falar de Daniel 12. Cele o livro, Daniel. Esse momento não é para você, não é para a sua época. É para a época do tempo do fim. É só ir lá no capítulo 12. Isso foi escrito há 2.600 anos. Entendeu? Então nós estamos vivendo essa época. É a época de colher os frutos. É a época de entender o trabalhar de Deus. E Deus trabalha dessa forma. Porque Deus é trino. Deus trabalha na parte ideológica, que divide ou de um jeito ou de outro. Deus trabalha na economia. Deus trabalha na política. Deus trabalha em tudo. Um exemplo que eu sempre dou.
Naquela época do Egito, quando Faraó teve aquele sonho, nenhum daqueles homens, os homens mais sábios, ali era um império, aqueles homens mais inteligentes, mais espertos, mais isso e mais aquilo, os deuses do Olimpo, não conseguia interpretar o sonho de Faraó. Precisou de uma pessoa que estava sob a direção de Deus, uma pessoa simples, um escravo, para dar a direção para aquele homem poderoso. Não era para aqueles outros homens, mas era para aquele que estava do lado de Deus, do lado do Espírito de Deus. Porque quando o Faraó perguntou, então é você que vai interpretar o meu sonho? Eu falei, não sou eu. O Faraó até ficou assustado. Como? Se eu mandei buscar, tipo assim, lógico, ele não perguntou isso, mas eu mandei buscar, fiz de você e tal. Eu falei, não sou eu. É o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai revelar. Veja a ênfase que Ele deu a quem? A Deus. Ao poder de Deus. Olha o que Ele fez. O nome de Deus através daquele simples servo, daquele simples que era no momento escravo. Ele honrou o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Por cada tempo. Não falou que ia ser 7 anos? Ele falou. As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. 7 anos para uma coisa e 7 anos para outra. Olha o tempo de Deus, determinado. E quem falou e interpretou foi uma pessoa simples, José. Então Deus, ele trabalha assim. Quando você lê em Eclesiastes 12, por exemplo, tem muita gente dizendo, eu preciso estudar, eu preciso ser doutor, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Mas tem muitos doutores, tem muita gente de conhecimentos, até grandes teólogos, filósofos, que tem a Bíblia na ponta da língua, mas não teme a Deus. Tem muitos homens assim. E a palavra vai dizer, capítulo 12 de Eclesiastes, que é o livro que nós estamos lendo o capítulo 13, eu estou falando também do capítulo 13, assim, o muito conhecer é da carne. O muito conhecer é da carne. Capítulo 12, verso 12. E no verso 13 está dizendo, de tudo que tem ouvido, o fim é, teme a Deus. Teme a Deus, que tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então está dizendo aqui que o muito conhecer é da carne. Então ele começa com um monte de teorias e no fim ele começa a virar, sabe o que, irmão? Ateu, materialista. Por não entender o trabalhar de Deus, porque Deus, ele trabalha no Espírito, e na verdade a Bíblia vai dizer isto claramente. Adorar a Deus em Espírito e verdade, e não através só do intelecto. Não que isto não seja bom, claro que é bom. O conhecer é bom. Mas o muito conhecido, dependendo como você se procede, vai te condenar, irmãos. Vai te condenar.
Então não parte para esse lado. Eu vou estudar porque eu quero ser um grande homem. Tudo bem, você vai ser um grande homem. Mas dependendo do que você fizer da sua vida, você vai ser um grande homem contra Deus. E isso não é bom. Isso não é bom. Certo? Então vamos procurar entender, porque Deus realmente trabalha no tempo. Assim que tem visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a porção, porque quem o fará voltar para ver e que será para ver o que será depois dele. Entendeu? Deus, ele trabalha no tempo dele. E ele levanta um homem. E esse homem vai ter um tempo destinado. É igual aquele, se não me engano, é o rei, né? O rei. O profeta Isaías chegou lá para ele e falou assim: olha, você profetizou que ele já ia morrer, né? Aí ele, assim que o profeta... Oi? Ezequias. Ela confirmou, Ezequias. Assim que o profeta virou as costas, já estava quase saindo, né, daquele local, Deus falou assim: volta lá e vai falar com Ezequias, né? Vai falar com ele. Por quê? Porque no momento que o profeta falou com ele, ele se arrependeu profundamente, ele virou o seu rosto para a parede e contemplou a presença de Deus, orou e se arrependeu e tal. E Deus mexeu com o coração de Deus. E o profeta então volta lá e fala assim: Deus manda dizer, aleluia, acrescentarei mais 15 anos na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Olha o tempo. Olha o tempo de Deus. Olha o tempo de Deus. Aleluia. Vou te dar mais 15 anos. Quem manda é Deus, irmão. Não coloque fulano porque ele é isso, que ele é aquilo. Não é nada. Deus é tudo em nossas vidas. Há tempo para tudo. É para a nossa vida. Quando a gente nasce, já está escrito o dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. Vocês sabiam disso? É verdade. Quando você nasce, já está marcado o dia do seu nascimento e também o dia da sua morte. Você vai viver 30, 40, 50, não importa. Já está designado. Certo, irmão? É muito bom falar de Deus, né? Coisa impressionante. E tem tanta gente que vira as costas, entra na roda dos escarnecedores para zombar de Deus. E esquece que Deus é que criou todas as coisas neste universo. E Ele é o dono de tudo e de tudo. Ele é o dono da ciência. Ele é o dono da filosofia. É o dono da teologia, da religião, enfim, tudo. Foi Ele que criou tudo. Só que o homem não consegue entender, porque ele está sufocado de tanto conhecimento e ele começa a entrar em parafuso, entrar em confusão, não entende nada.
Não foi isso que aconteceu lá com os grandes sábios lá do faraó? Foi obrigado a chamar o escravo lá para poder interpretar algo tão simples. Para ele foi tão simples. Por quê? Porque Deus estava com ele. Então, se você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, já era para você, acabou. Você não vai para lugar nenhum, irmão. Acabou. Essa que é a realidade. Você tem que sentir a presença de Deus a cada momento, a cada instante, a cada minuto da sua vida. A presença de Deus, a presença de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Amém? Eu não quero me estender, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez fazer essa reflexão em cima desse texto aqui, o capítulo 3 de Eclesiastes. O capítulo 12 também falei alguma coisa, certo? É muito bacana. E eu espero que essa mensagem venha tocar no coração de muitos irmãos e muitos amigos que às vezes não têm esperança. É uma mensagem de esperança, porque Deus, ele existe. Deus só não existe para aqueles que estão sufocados com tantos problemas e que coloca Deus em quinto lugar. Aí é complicado, certo? Então eu quero aqui agradecer realmente pela minha oportunidade de estar falando essa mensagem e pedir que vocês dêem um like aí, compartilhe, também se inscreva em nosso canal Despertar, o Despertar 607, tá? E que Deus possa abençoar poderosamente a todos os irmãos que estejam do outro lado. Fique com Deus, com nosso Pai.